Oi, gente. Essa daqui é a oficina 4A do curso de Administração de Empresas e o nome delas é Identificando os requisitos de um produto conforme o valor do cliente, tá? Qual é o seu objetivo? Aplicar um modelo de Kano e propor uma estratégia para atingir a vantagem competitiva. São dois conceitos que vocês devem considerar para o desenvolvimento da oficina. Quer dizer, modelo de Kano, primeiro vocês precisam saber o que significa. Depois, o que é vantagem competitiva? Leia um livro para saber, tá? Antes de começar a desenvolver a atividade. Depois vocês têm aqui, ó, questões para estimular a discussão do grupo. Procure exemplos práticos para facilitar a compreensão. Exemplos práticos você encontra conversando com pessoas ou você encontra na internet, tá bom? É isso que você precisa. Não exemplos práticos, efetivamente, da matriz de Kano, mas exemplos práticos do desenvolvimento que você precisa fazer a partir dela. Muito bem. Questões para estimular a discussão do grupo, elas são duas, na verdade. São questões que você precisa conjecturar sobre elas, desenvolver na sua mente, discutir com seus colegas e encontrar respostas para essas questões. Isso não significa que depois você deva responder para mim, significa que você deva responder para si mesmo, tá? Porque elas fazem parte daquilo que vocês devem construir de conhecimento sobre a oficina que vocês estão desenvolvendo. E são base, inclusive, para discussão depois com seus colegas em sala de aula. A primeira questão é: de que maneira o emprego do modelo de Kano favorece a construção de estratégias competitivas? Tá bom? Esse é o primeiro requisito ou primeira questão que você deve considerar. E a segunda, qual a dificuldade de obtenção de informações confiáveis para construir um modelo de Kano? Tá bom? Então, são dois questionamentos que devem acompanhá-lo ao longo do desenvolvimento da oficina. Premissas da oficina, o que significam? São coisas que você deve considerar antes de começar a desenvolver o seu trabalho. A primeira premissa é: para essa atividade, considere sua formação profissional como um produto que será oferecido ao mercado ao final do curso. Então, não é você pessoa, que é o produto. É você profissional. Você vai ser oferecido ao mercado, tá? E o que o mercado espera de você é que é a grande chave para o desenvolvimento dessa atividade. A segunda é: a Unicamp é sua parceira na formação. Entretanto, existem outras universidades públicas e privadas que colocam profissionais no mercado e por isso considerem-nas como concorrentes. Outras faculdades, outras universidades que desenvolvem o mesmo curso, tá? Com algumas ressalvas, com algumas alterações na sua grade curricular, por exemplo. Então, faça uma pesquisa, veja quais são os seus concorrentes e o que estão oferecendo nesses cursos, que nesse curso que você está fazendo não é oferecido. Aí começa a sua pesquisa, tá bom? Porque são essas pessoas que estão sendo formadas por outros cursos que vão concorrer com suas vagas, né? Lá no mercado de trabalho. Então você precisa saber reconhecer como são formados os seus concorrentes. Depois, o mercado de trabalho é composto pelas empresas que absorverão profissionais formados no seu curso, logo precisa ser reconhecido assim como os requisitos que eles buscam nas contratações. Muito bem, o que o mercado de trabalho está buscando? Você está recebendo isso no curso? Então, o que o mercado está buscando, você deve construir na sua mente aquilo que é relevante para o mercado. Será que você está recebendo dentro do curso? Essa é uma outra premissa que você deve considerar no desenvolvimento da oficina. Aí começa o que fazer. Acesse o livro e faça uma leitura prévia do texto que se refere à oficina. Vou mostrar para vocês onde está. Aqui, ó, vou dar um zoom no tópico 4.2, modelo de satisfação do cliente, modelo de Kano. Aqui explica o que ele representa, toda a fundamentação teórica desse modelo, está tudo aqui no livro. Então, sugiro que você leia o que está escrito aqui antes de começar a atividade, porque senão você pode incorrer em erro para depois ter que refazer. Então é melhor não refazer, é melhor ler primeiro para depois começar o desenvolvimento, tá bom? Muito bem, depois disso, copie a planilha modelo para o seu Drive e a utilize na oficina.
ela contém as abas já nomeadas e a figura que você precisa para compor o gráfico de cano. Eu falo no livro que você vai ver na sequência desse daqui que eu estou gravando agora, que é aquele que eu mostro, discuto como construir a planilha. A planilha que eu quero que vocês gravem no seu disco e editem é essa daqui, ó. Modelo. Clique em cima e abre. Ela é uma planilha super simples, ela tem duas abas, matriz de requisitos e depois modelo de cano. Tá? E aqui tem uma figura que você vai utilizar no desenvolvimento do gráfico de cano. Então, copie essa planilha para o seu disco, primeiro de tudo, tá? E compartilhe comigo e com seus colegas. Isso é muito relevante. Muito bem. Feito isso, acompanhe o desenvolvimento da planilha. Aqui, ó, passo 3. Acompanhe o desenvolvimento da planilha assistindo a este vídeo. Aqui tem o link, clica nele e você vai assistir o vídeo que vem logo em seguida a esse, em que você vai obter as informações necessárias para o desenvolvimento da planilha. Tire dúvidas com o professor sobre o desenvolvimento ou funcionamento da ferramenta. Lembre-se, ela é difícil. Desenvolver isso daqui não é simples, não é fácil. Comece já. E faz o seguinte, manda uma mensagem para mim, todos os problemas que você tiver no desenvolvimento, compartilha comigo que eu vou te ajudando a desenvolver. Você não está sozinho nessa empreitada, tá bom? Então vá lá, ó. Ferramenta, lembre-se que a planilha é apenas uma ferramenta para a atividade. Você deve se concentrar em compreender os conceitos teóricos do modelo de cano e sua real utilidade no levantamento que está sendo realizado. Vai lá e agora você vai ver, assista o vídeo nessa sequência, tá bom? E depois eu volto para comentar a partir do passo 4. Muito bem. Assim como nas outras atividades, nós também vamos usar uma planilha nesta atividade aqui. Então, eu estou criando uma planilha nova, zerada, em branco. E eu vou nominar de modelo de cano. Tá? Mais uma situação. Aqui, ó, eu vou, nessa página 1, eu não vou chamar de página 1, mas sim de matriz de requisitos, onde eu vou listar os requisitos do produto que eu estou analisando, tá? Aqui do lado eu vou criar um gráfico, que é o gráfico de cano, certo? É aqui que eu vou criar o gráfico de cano. Deixa eu explicar para vocês, acontece que essa daqui é uma máscara de gráfico. O Google Planilhas, ele não tem um gráfico que dê o diagrama de cano, ou o gráfico de cano, da maneira como precisa ser dado. Então nós vamos ter que criar uma maneira de trazer as informações para cá e disponibilizar dentro desse quadro. Então nós vamos editar um gráfico, criar do zero. É isso que nós vamos fazer nesta atividade, para a gente poder ter um instrumento analítico para as informações que nós vamos trazer para cá, que são os requisitos do produto fictício que a gente está desenvolvendo. Voltei aqui para a matriz de requisitos e a estrutura da minha matriz de requisitos é assim, ó. Primeiro eu vou colocar ordem, depois eu vou colocar a definição de requisito, quer dizer, o nome do requisito, uma coluna de existência, que é nada mais, nada menos do que o eixo X do meu gráfico. Qual é o eixo X mesmo? Por que existência? Esse é o eixo X, né? É ausente ou atendido. Então, se é atendido, ele é presente, né? Se não, ele é ausente. É por isso que eu estou colocando como existência. E agora eu tenho também a importância, que é o meu eixo Y. A próxima coluna, eu vou colocar explicação da importância. Para não colocar simplesmente uma informação aqui sem que eu saiba exatamente o que ela significa. Então eu vou colocar uma explicação aqui. Dependendo do que aparecer nesta célula, vai aparecer uma explicação aqui. É isso, essa é a ideia da construção, tá? E depois eu vou colocar aqui do lado, vou fazer a extração só dos valores de x e dos valores de y que aparecerem aqui, certo?
Então eu vou pegar todas essas informações, posicionar no centro e negritar, por enquanto. Agora, eu vou pegar, para poder ficar mais cômodo de encontrar as informações, porque eu vou rolar essa tela, e se eu rolar a tela do jeito que está, eu perco os labels de coluna, né? Então, para não perder esses labels, eu vou selecionar a coluna 1, vir aqui em ver e dar congelar uma linha. Aí que bacana. Agora eu posso rolar, que eu não perco mais os labels de coluna, certo? Muito bem. Vamos imaginar então que eu tenho o requisito 1 e eu vou limitar a quantidade de requisitos a 10. Então vai R1, R2, R1, R2 que é a ordem para mim, de 1, 2, R é de requisito. Eu vou selecionar esses dois aqui e vou puxar até 10. Mais ou menos. 11, tiro 11. Pronto, eu tenho 10 requisitos, é o máximo. Para a nossa atividade não ficar tão extensa, senão fica muito complicado vocês fazerem. Requisito aqui vai ser a descrição do requisito, tá? Então, eu vou redimensionar essa coluna para 300 caracteres, ou desculpem, 300 pixels. Pronto. 300 caracteres, né? É isso. Muito bem, aqui a coluna B. E aqui em existência, eu vou colocar 3 atributos aqui para eu poder mediar no gráfico de Cano se ele está deste lado, porque é existência, né? Se ele está deste lado ou deste lado aqui da nossa matriz, onde é que ele vai aparecer. Então eu vou colocar 3 porções, 3 oportunidades dele estar ou no canto esquerdo, ou no centro, ou no canto direito. Então eu vou dar 3 números para ele. Inserir. Vou colocar uma nota aqui que é para não esquecer. É só para isso que serve essa nota, para não esquecer, como se fosse um help, tá? Então eu vou colocar 1, que vai ser igual a ausente. Eu vou colocar 3, que é igual a parcialmente atendido. Eu vou colocar 6, que é o dobro, que vai ser atendido. Ele pode ser uma dessas 3 alternativas. E nesta coluna, está vendo? Quando eu posiciono o cursor sobre, aparece as informações. Tá? Só para o usuário não se perder. É para isso que serve, tá bom? Assim como na coluna X, eu também tenho que colocar os atributos na coluna Y, certo? Mas quais são esses atributos? Vamos dar uma olhadinha lá na figura. O eixo Y demonstra satisfação ou insatisfação do cliente, certo? Em relação aos requisitos. E o centro é algo assim, meio neutro. Também não é bom, né? Então aqui eu vou colocar uma nota como help, assim como eu fiz na outra coluna, em que, vamos lá, colocar uma nota, em que 1 vai ser obrigatório, 3 vai ser explícito e 6 vai ser atrativo. Beleza. Vamos lá. Então aqui, ó, na figura o gráfico vai plotar. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Vai ficar atrativo nessa primeira porção, ou explícito vai plotar nessa segunda porção, ou então obrigatório nessa terceira porção do gráfico. É assim que eu tenho que planejar a plotagem do gráfico agora. Tá? O que eu preciso agora é restringir a entrada de dados nessas colunas, de tal maneira que apenas entrem 1, 3 e 6 para X e 1, 3 e 6 para Y. Como é que eu faço? Primeiro eu vou selecionar essas células que vão de R1 até R10 para a coluna C e D e venho aqui, ó, em dados,
validação de dados, e aqui eu tenho regras de validação de dados à direita. Então eu vou colocar uma regra para a entrada de dados aqui. Quando eu clico que vou colocar uma regra nesse segmento C2 a D11, já aparece as caixas de cortina aqui, ó, me esperando que eu determine o que elas vão mostrar. Para a opção 1, eu quero que seja 1. Para a opção 2, eu quero que seja 3. Aqui eu vou adicionar outro item, tá? Para a próxima opção, eu quero que seja 6. Eu vou dar concluído, porque é 1, 3 e 6 que tem que estar tanto x quanto y, né? 1, 3 e 6 aqui em x, 1, 3 e 6 lá no y. O que eu faço? Eu restringo a entrada de informação aqui. Só vem essas 3 informações. Então, nada do usuário pegar e digitar 4, por exemplo, porque vai aparecer essa caixa de erro dizendo: os dados inseridos na célula C2 violam o respectivo conjunto de regras de validação de dados. Insiram desses valores, 1, 3 e 6. É um help para que o usuário consiga proceder da maneira adequada, não infringindo a regra que eu coloquei. Entendeu? Vou fechar as regras de validação de dados, porque não vou precisar delas por enquanto. Uma situação assim, né? Como é o usuário que vai pilotar essa planilha, eu preciso determinar o que significa cada uma dessas importâncias que ele vai colocar. Pelo menos para que não fique tão invisível para ele apenas a questão de ser colocado um número. É importante que essa informação chegue a ele de tal forma que ele saiba o que ele está fazendo. Então vamos colocar essa informação aqui embaixo. Vai ser assim, ó. Explicações. Eu tenho que colocar 3 explicações aí. Uma delas vai ser para o que é, deixa eu ver aqui mesmo, o que era? Obrigatório. Então, obrigatório. Quando é um requisito obrigatório? Bom, ele é um requisito obrigatório quando todos os concorrentes atendem e todos os clientes esperam. É por isso que ele é obrigatório, porque se eu tenho meus concorrentes que fazem e os meus clientes esperam, nada mais justo que eu também faça, porque se eu não fizer, eu estou fora inclusive da competição com esses concorrentes, né? Dá um Ctrl B aqui para ficar negrito, esse é obrigatório. Então, quando aparecer um aqui, eu quero que aqui do lado apareça obrigatório, todos os concorrentes atendem e todos os clientes esperam, entendeu? Além desse, agora eu preciso colocar o explícito. É obrigatório, agora tem o explícito. O explícito, o requisito explícito, ele representa o seguinte, né? Representa uma solicitação direta do cliente. É isso que é um requisito explícito, né? Porque o cliente determina que precisa ter. E, por fim, nós temos qual mesmo? O atrativo, que é o que vai aparecer 6. Atrativo. O atrativo, ele surpreende o cliente por acrescentar um valor inesperado, tá? Então esse é o atrativo. Então o que acontece aqui? Vamos lá, qual é a ideia? Eu tenho 3 requisitos, 3 explicações que vão aparecer aqui. Uma delas, no caso, por exemplo, quando eu coloco 1, tem que aparecer obrigatório todos os concorrentes, tarará. Se eu colocar o 3, tem que aparecer ali embaixo. Se eu colocar o 6, tem que aparecer a outra aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Então, utilizando a função ifs, ela já aparece aqui embaixo, ela retorna um valor dependendo de várias expressões lógicas. Nós vamos colocar uma expressão lógica para cada alternativa. Abrir parênteses, a primeira condição é se D2 for igual a 1. O que ele vai fazer? Pegar obrigatório. Tá? Cliquei aqui em B14. Ponto e vírgula,
condição 2, se D2 for igual a 3, vai pegar 15 aqui embaixo, a linha 15, certo? Se D2 for igual a 6, então vai pegar esse último que na linha D16. E pronto. Fecha o parênteses e funcionou. Aqui tem 6, aparece atrativo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Só para você ver. Ó, atrativo, que é 6, o último aqui embaixo. Mas se for 3, nós temos explícito. Mas se for 1, nós temos o obrigatório. Tá? Então foi dessa maneira que a gente contorna esse problema e torna a nossa planilha um pouquinho mais profissional. Como eu abri 290 caracteres aqui, também vou abrir, aliás, 300 caracteres, né? Vou redimensionar para 300 aqui. Mas ela extrapola assim mesmo. Ela extrapolando, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa ferramenta que é ajuste de texto, ajustar, e ela volta. Mas quando ela volta e desloca todas as informações para o pé da célula. Eu não sou muito chegado, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto que fique centralizado. Aí é gosto, tá? Então eu vou pegar e vou selecionar tudo e vou pedir para centralizar aqui, ó, meio. Tá vendo? Essa ferramenta aqui, tudo no meio. Aí, ó, tá bem bonitinho. Tá? É assim que eu fiz. Agora vamos fazer o seguinte, eu preciso puxar essa mesma função ifs para todas as posições. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso fixar essas três posições, 14, 15 e 16, para que quando eu puxar para baixo ela não desloque. 16, 17, 18, tá? Então eu vou travar a linha colocando um cifrão antes do 14. Então isso significa que travado o 14, mesmo que eu puxar para baixo, vai ser sempre B14. Eu poderia travar o B também, mas como eu não vou puxar do lado, né, então não precisa. Vou colocar também uma trava no 15, um cifrão, e outro cifrão no 16. Certo? Vou fazer isso aqui. E quando eu puxar para baixo, vou puxar até a última caixa de cortina aqui, e aparece o NA. NA é uma nota de erro, que ocorre todas as vezes que isso aqui estiver em branco. Então, significa que o if vai procurar a condição, não acha a condição, então ele aparece assim, que não tem condição. Dessa maneira, todas as vezes que eu modificar ou colocar o valor aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou botar 6, né? 6. Fica assim, atrativo. Se eu colocar agora aqui, por exemplo, 6 novamente, vai aparecer atrativo. Se eu vier aqui em 3 e colocar 3, explícito, viu? E vai sumindo o NA, vai ficando só NA quando eu não incorporar os valores. Muito bem, mas aqui eu vou colocar existência 6, que é atendido. Então eu sei que esse requisito que estiver aqui, ó, requisito 01, é 6. Então, 6 significa atendido e significa atrativo. E aqui eu tenho um requisito 02. Eu não tenho nome, então eu estou colocando requisito. Tá? Uma coisa bem genérica. Eu vou colocar um aqui, ó, para dizer que ele é um requisito ausente, mas ele é atrativo. Complicado isso, hein? E eu vou colocar um requisito 03, que é, vamos lá, chutar alguma coisa, 3 e 3. Então é explícito e parcialmente atendido. Muito bom. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou puxar as informações para essa coluna x e y que vem daqui. Vou pegar aqui, posicionar aqui, pronto, tenho 6 aqui, puxo para o lado, tenho 6 e 6, e puxo para baixo até a última posição lá, né?
só vai aparecer aqueles que não estão, porque esse daqui, por exemplo, como não tem informação, não vem nada, né? Mas está aqui o link para ele. Se eu colocar alguma coisa, vai para lá, né? Muito bem, esses dois aqui que estão valendo por enquanto. Deixa eu colocar isso daqui no centro, para ficar mais bonitinho, né? Pronto, está no centro, e é isso aí. Quase terminamos. Tem uma célula aqui, uma coluna que ficou vazia, que eu vou colocar um ajuste. Vamos lá, agora vamos lá para o gráfico de cano. A gente tinha colocado aqui a figura, né? E agora nós vamos trazer para cá as informações que nós precisamos para criar esse gráfico dentro dessa máscara, tá? O que nós vamos precisar, por enquanto, são os requisitos, a ordem, a existência, que é o eixo X do gráfico, e também a importância, que é o eixo Y do gráfico, certo? São essas informações que nós vamos trazer da outra planilha. Mas como é que nós vamos trazer essas informações? Nós vamos usar uma função, que é a função query. Nós já usamos essa função anteriormente em outras oficinas, acho que você se lembra dela, ela concatenada com outra função que é import range. Dessa vez nós não vamos usar import range porque os dados estão, esses dados aqui que eu preciso, eles estão nessa outra planilha, então eu não preciso do import range. Só preciso vir aqui e buscar as informações que vão da coluna A até a coluna H. Mas eu não quero a coluna inteira, eu quero só um segmento. Então eu vou editar aqui dentro, ó, aqui, vou editar aqui em cima que eu acho que fica melhor. Vou de A2, que é, eu tiro o label, né? Tiro o rótulo de campo, e vou até H11, que é onde termina a minha matriz. 11, tá? Esse segmento que está pontilhado que vai ser puxado desta matriz para essa outra matriz que é a matriz de campo, tá? Mas tudo bem, eu vou precisar, deixa eu abrir aqui, vou dar um ponto e vírgula, porque eu tenho que escrever uma consulta. Eu tenho que dar um select aqui, ó. Vamos lá na matriz de campo, deixa eu ver se eu consigo vir, não consigo mais. Vamos escrever um select e eu preciso puxar algumas informações da outra matriz. As informações são os requisitos, que eles estão na coluna, na verdade eu preciso das colunas B, da coluna A, nessa ordem, tá? B e A. Porque aqui a coluna B é a descrição do requisito e aqui é a informação referente à ordem. Mas é nessa sequência que eu preciso para poder criar o gráfico, tá bom? A, depois a G e a H, que são os pontos X e Y respectivamente. Fecho. Ah não, tem mais uma coisa. Lembra-se que lá naquela outra matriz a gente tem um monte de linhas que não tem informação e por conta disso daí vem um aviso de erro. Eu não quero que apareça aqui aqueles avisos de erro, senão eu não vou conseguir colocar o gráfico. Então eu vou colocar um where. Lembra que a coluna G é onde tem a informação numérica que é trazida da outra coluna, né? Então, desde que G seja maior que 0, pode trazer. É isso que eu estou querendo dizer, tá? No select. Fecho. Ó, veio. É isso aí mesmo. Tá vendo que não vieram as funções de erro? Vieram só as 3 linhas que foram preenchidas. Essas daqui não vieram. Por quê? Porque eu restringi. Aqui tinha que ser, a condição era que isso daqui fosse maior que 0. Né? Então, como é 0, não veio. Então, vamos lá. Vamos continuar no meu gráfico. Eu agora preciso plotar esse gráfico. Eu vou arrastar essa imagem para cá. Cliquei, segurei e arrastei. Vou fechar um pouquinho essa coluna que é para poder ficar longe
da minha matriz, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, selecionar coluna C e coluna D, e vou colocar, ó, inserir, onde tá? Gráfico, inserir gráfico. Vem um gráfico muito loucão aqui que eu vou precisar editar, tá? E aqui abre a tela do editor gráfico, é aqui que eu vou agir a partir de agora. Em primeiro lugar, não é gráfico de linha que eu quero um gráfico de bolhas. Por que tem que ser bolhas? Porque assim, eu quero planejar que essas bolhas, clicar fora aqui, só a minha caixa de edição, eu posso mostrar para vocês, eu quero que essas bolhas apareçam aqui, ó. Eu vou colocar essa imagem aqui em cima como uma máscara, aliás, eu até vou fechar, eu quero que essas bolhas apareçam assim, entendeu? É isso que eu quero. Portanto, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou começar a editar esse gráfico para que ele fique do jeito que precisa ficar para poder aparecer ali. Vou fechar aqui um pouquinho para ele ficar mais ou menos quadradinho, né? Do mesmo padrão, mais ou menos, tal, assim. E vamos lá para a edição. Em primeiro lugar, tem que clicar duplo, vamos lá, em configuração, eu venho aqui, ó. Eu tenho que adicionar uma série, que é a ordem. Ela não veio, porque eu tinha adicionado a coluna C e D, então em adicionar série eu clico. Nesse ícone que está aqui embaixo, selecione um intervalo de dados, eu clico novamente, aparece uma caixa aqui de diálogo, eu clico dentro do campo e escolho a coluna D. A coluna B, aliás, B de bola. Clico. Vocês estão vendo aqui, ó, já começou a mudar. Agora, como tem uma derivação aqui de nomes, são nomes diferentes, aparece uma cor diferente para cada nome. Por isso que eu coloquei esse campo como sendo código. Aliás, como sendo série. Tá? Uma série de informações distintas. E agora eu vou colocar um código para essa série. Então vamos lá, o código vai ser a ordem. E aparece aqui o código, tá vendo? R1, R2 e R3. Viu? Já começa a ficar bacana, né? Mas olha, eu preciso sumir com essas informações aqui de dentro para a gente poder trabalhar de maneira adequada. Senão, quer dizer, eu não preciso dessas linhas de grade, não preciso desses números. E eu preciso que essas esferas elas estejam todas completamente visíveis. Não pode estar cortado. Tem algumas que são 6, elas vão aparecer diretamente sobre a linha 6. E não é isso que eu quero. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar duplo. Em primeiro lugar, eu vou pegar e vou editar o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, em personalizar, eu vou lá, vou fechar isso daqui, tá? E aqui embaixo tem eixo vertical e eixo horizontal. No eixo horizontal, eu vou restringir, ou eu vou aumentar essa área do gráfico até 7 aqui, e um pouco para cá, menos 1, que é para poder garantir que essas esferas fiquem dentro do gráfico quando elas forem plotadas. Para eu fazer isso, eu tenho que ir lá na escala, aqui, ó. O mínimo tem que ser menos 1. Pronto, já aumentou para cá, tá vendo? Tem 0, menos 1. Agora fica bacana. E aqui 7. Muito bem, eu fiz isso no eixo horizontal. Fecho. E agora eu vou fazer no eixo vertical. Aqui embaixo, mínimo. Mesma coisa, tá? Porque é uma matriz quadrada, né? Menos 1, 7. Olha lá. Tudo dentro da matriz como manda o figurino. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso editar essa linha de grade aqui. Vamos lá editar a linha de grade? A linha de grade está aqui embaixo. Então a gente vai lá na linha de grade, clica e abaixa aqui, né?
E ao invés de contagem, a gente vai colocar intervalo. Observe que a gente está no eixo horizontal aqui. Bom, eu preciso de três pontos, que as esferas estejam contidas em 3 pontos, porque eu tenho 3 posições, 1, 3 e 6, né? Então eu vou colocar 3 pontos aqui. Não no intervalo, mas em contagem, que seja 3 pontos. Observe que aqui, ó, no eixo horizontal, nós ficamos com 3 pontos. Um aqui, um no meio e na outra extremidade. Tá? E agora nós vamos lá para o eixo vertical e fazer a mesma coisa. Contagem, não automático, o 3. Pronto. Ó, vou clicar fora só para mostrar que está ficando praticamente igual, tá vendo? Observe que aqui eu tenho um X e aqui eu também tenho um X. Certo? Para cima vão ser os atrativos, no meio vão ser os explícitos e embaixo vão ser esses outros aqui, como é o nome? Obrigatórios. Tá? Da mesma maneira, do lado de cá vão ser os ausentes, do lado esquerdo, né, vai ser os ausentes, do lado direito vão ser os atendidos. Certo? Perfeito. Está quase terminado. O que a gente precisa fazer agora é sumir com esses valores aqui, com a legenda e com o nome do gráfico. Clico 2 vezes em cima, venho até aqui, personalizar, vou lá em nome, estilo de gráfico, não quero, título do gráfico, aí eu venho aqui, deixa eu ver o que mais tem, título do gráfico, legenda do gráfico, título do gráfico, eu vou apagar, tá vendo? Apaga, sumiu, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e sumir com fecha aqui, legenda. Deixa eu ver, legenda, tá aqui, ó, legenda, clico na legenda, tá, aqui tá automático, e eu vou deixar em nenhuma. Pronto, já estamos quase corrigindo tudo. Agora eu preciso clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, aparece, porque eu quero sumir com esses números, tá? Então aparece aqui, ó, automático, tamanho da fonte, automático, cor do texto, alto. Eu vou colocar branco, sumiu. Quer dizer, está aqui ainda, mas não está aparecendo, não está visível, né? É isso que eu quero. E aqui, eu quero cor do texto, branco, está invisível. E pronto, eu tenho um gráfico semelhante a essa figura que eu vou arrastar aqui para cima. E agora cabe a você fazer o ajuste mais fino que permita que ela recubra completamente o gráfico. Mais ou menos. O que a gente precisa fazer agora é ajustar essas esferas, porque é o seguinte, né? Essa daqui está bem no meio, assim, está assim. Por que a gente precisa fazer um ajuste? Bom, porque olha só o que pode acontecer aqui. Se eu tiver um requisito 4, requisito 04, e esse requisito 04 for 3, olha o que acontece aqui. Ele cai em cima um do outro. Eu quero que ele desvie um pouquinho. Eu não posso pegar, segurar e arrastar porque não vai. Ó. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um indexador de ajuste. Para que aqui não seja 6, seja alguma variação de 6. Eu vou colocar uns números aqui, que foram números que eu pesquisei e que deram certo para mim. Mas você fique à vontade para usar outros tipos de número, caso você julgue que são mais adequados. Aqui, por exemplo, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, 0,9, e o que eu faço com esse 0,9? Eu vou multiplicar esse valor de C2 pelo indexador. E ele não vai ser mais 6, ele vai ser 5,4. Tá? E esse outro aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ele era D2, e agora eu vou multiplicar pelo mesmo indexador.
Então ele desce um pouquinho lá na posição. Então as posições vão ficar diferentes. Bom, mas eu tenho que colocar então um ajuste indexador para cada diferente, com números diferentes para cada uma das linhas, para que nenhuma linha caia em cima de outra linha. Correto? É isso aí. O que nós vamos fazer aqui? Então eu vou derivar um pouquinho os números, não posso fazer, que são percentuais na verdade, né? Vão derivar de 1 para baixo. Então o que eu tenho que fazer? Colocar números diferentes, mas não muito díspares. Então aqui vai ser 0,85, 0,8, aqui eu posso colocar, na verdade são números muito próximos, tá? 0,95, 0,93, 0,87, 0,83, deixa eu ver quais mais que eu vou colocar aqui, 0,99, 0,89 e 0,79. Esses são os indexadores que eu sugiro que vocês coloquem, tá? Mas é só uma sugestão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois que eu já tinha corrigido e puxar tudo para baixo aqui, ó. E o que vai acontecer? No gráfico, os dois que estavam um sobre o outro vão ficar dessa maneira. Dá para perceber. Não saíram, são ambos explícitos, não é? O R2 é um atrativo, continua sendo. O R1 é um atrativo e continua sendo. O R2 é um que é ausente e o R1 é o que é atendido. Cada um tem uma cor diferente. E aí nós atingimos o objetivo de demonstrar como construir um gráfico de cano usando o Google Planilhas. É isso aí. Muito bem, você já assistiu o vídeo, agora vamos lá para o passo 4 do programa. Faça uma pesquisa na internet e converse com pessoas, relacione requisitos que são esperados dos profissionais que trabalham com sistemas e tecnologias da informação. Sua área, velho. Converse também com os professores da área e colete 10 requisitos importantes que as empresas buscam nas contratações. Converse com profissionais já formados, se você tem parentes, vai na internet e discuta, veja o que você acha, mas são 10 requisitos que você precisa levantar, tá bom? Esse é o passo 4. À medida que evolui na pesquisa, contacte os colegas da atividade 04B. A atividade que vai ser apresentada juntamente com a sua no mesmo dia, tá bom? Esses colegas também vão usar os mesmos requisitos. Então, nada mais justo do que você pedir ajuda para eles. Aliás, eu vou recomendar fortemente que você faça isso. Todos do primeiro grupo e do segundo, do 4A e do 4B, trabalhando em conjunto para o desenvolvimento de suas atividades a partir dos mesmos requisitos, tá bom? Una-se com eles, decidam em conjunto quais são os requisitos que serão utilizados na avaliação. Lembre-se, são 10 requisitos que devem ser discutidos entre vocês dois, tá? Passo 5. Após definidos os requisitos, crie a planilha rapidamente. Rápido por quê? Porque é para você poder distribuir esses requisitos também para os seus colegas. Manda para eles aí o link para a sua atividade. Isso é muito significativo, muito importante. Eles precisam do link para poderem fazer um scrapping daquilo que você desenvolveu na sua atividade para a atividade deles, tá? Envie o endereço dela para os seus colegas da atividade 4B para que possam importar os dados para a planilha deles. Então, veja, é bem em conjunto mesmo, hein? Ó, que legal! Agora vamos lá. Passo 6. Nomeie os requisitos com frases curtas com aproximadamente 25 caracteres e inclua-nos na aba Matriz e Requisitos na coluna B. Aqui eu tenho a minha planilha já feita, tá? Essa aqui é a minha cola. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você vai ter que colar os requisitos aqui, ó, requisito, onde está requisito 1, requisito 2, requisito 3, você vai ter que colocar nome para isso daqui. Ah, como é que eu vou decidir o nome? Vai decidir junto com seus colegas e esses nomes têm que ser mais ou menos de 25 caracteres, um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Não frases muito longas, nem frases muito curtas, tá bom? Decida com eles. Converse comigo sempre que tiver dúvida, certo? Você vai colar na coluna B, tudo bem? Aqui, ó, nessa coluna aqui. E depois, o que é que você faz?
segundo o que apuraram nas pesquisas, defina, eu passo 7 já estou, tá bom? Defina as notas da coluna C e D. Aí você pegou, vem aqui e define as notas. Aqui vai ter uma caixinha drop-down, você vai definir essa coluna e essa coluna com as notas que você imagina que precisam ter esses requisitos que você elencou aqui. As notas, elas têm aqui embaixo aquilo que elas significam. E isso vai sendo explicado ao longo do desenvolvimento da oficina, certo? Então, vamos lá. Incluam na coluna E, um texto explicando ou aprofundando o significado dos requisitos. Então, na coluna E, você escreve o que cada um desses requisitos da coluna B significa de uma maneira mais abrangente. Aqui está curtinho e aqui está mais abrangente, tudo bem? É uma análise bacana que você deve fazer de maneira bastante séria, certo? Porque ela condiz com aquilo que você faria se você estivesse numa empresa desenvolvendo a matriz de Cano, certo? Veja na aba modelo de Cano como ficou o diagrama e reflita se ele representa adequadamente a análise que fizeram. Discutam entre si e com o professor os resultados. Isso é muito significativo. Eu vou esperar a sua discussão comigo antes de começar a desenvolver o vídeo que vocês vão utilizar para apresentar em sala de aula. Olha aqui, ó, modelo de Cano, está aqui. Aqui já está montado, né? Você vai ter que chegar nisso aqui, tá bom? É isso que você vai ter que se concentrar em fazer. Beleza? A minha está bonitinha aqui, quero ver como é que vai ficar a sua. Tá vendo os R, aqui, ó. E aqui eu tenho os requisitos que foram importados desta planilha aqui. Tá? Continuando o passo 10, aqui, reúna outros materiais. Vamos lá? Reúna outros materiais correlatos que vocês tenham encontrado em pesquisas na internet e que possam auxiliar a entender como aplicar a teoria na prática. Tá? Pesquisa que vocês devem fazer para expandir aquilo que reconhecem do modelo de Cano. Entenda o resultado da sua atividade, compartilhe com o professor a planilha e confirme com ele sua opinião antes da apresentação. Após ter confirmado com o professor os cálculos, tudo bonitinho, tá? Tudo bacaninha, envie por meio do espaço de grupo ao professor aquilo que você está desenvolvendo, certo? É esse modelo aqui, ó, um relatório que você vai desenvolver. Clica aqui, abre esse relatório, copia para o seu disco, desenvolve o texto, manda o link para mim, com a oportunidade de eu também editar, porque de repente eu preciso fazer alguma alteração no seu texto, tá bom? Feito isso, vai lá, ó. Caso tenha dúvidas em como manipular os arquivos no Drive, assista esse tutorial. Tem um tutorial aí para explicar para vocês como manipular o texto, os arquivos no Drive. Tá? Após o professor confirmar a correção do relatório, produza um vídeo de 10 a 20 minutos. Envia pelo espaço ao professor para que ele valide a apresentação. Feito, e ó, veja só, primeiro você tem que fazer a planilha, depois você tem que discutir comigo a planilha, depois você tem que pegar e fazer um relatório, depois eu tenho que aprovar seu relatório, depois você tem que fazer o disco, o vídeo. Depois de fazer o vídeo, aí que você vai pegar e postar esse vídeo lá na internet. Então, quer dizer, tem coisa pra caramba para fazer. Começa hoje. Se você não conhece, se você não conhece um editor de vídeo, utilize o PowerPoint para edição. Aqui um tutorial que eu fiz e coloquei para você desenvolver seu vídeo, tá bom? Os colegas têm feito e tem dado tudo certo. Hospede o vídeo no YouTube, edite o relatório adicionando o link para o professor e avise a conclusão do trabalho por meio do espaço de grupo. Ufa, acabou. Depois que você fez isso daí, tá tudo tranquilo, é correr para um abraço e apresentar. Então, anime-se, comece já, termine logo, porque quem não começa, não termina. Estou aqui à disposição a hora que você precisar. Não se esqueça que isso também vale nota. Abraço, tchau!